Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão presencialmente, boa noite àqueles que estão conosco de forma virtual. Vamos encaminhando então o início do nosso trabalho da noite de hoje, lembrando aos irmãos que aos sábados iniciamos através de uma oração, de uma prece. Na sequência temos a exposição que ocorre de forma dialogada, ela é construída através do nosso encontro, então contamos com a participação dos que estão aqui conosco presencialmente e dos que estão de forma virtual. Encerrado o momento da exposição, iniciamos então o momento da irradiação aos nossos irmãos suicidas, que é aquele momento em que nós nos doamos também, independentemente das dificuldades, dos nossos problemas. Naqueles instantes nós podemos participar doando amor, fraternidade aos nossos irmãos necessitados. E na sequência, então, é o momento do passe e da magnetização das nossas águas. Então, aqueles que desejarem, que possam estar já colocando suas aguinhas para serem magnetizadas no final do nosso encontro. Então, convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao Pai, contando com a vossa assistência, Senhor, nosso Deus. Essa assistência que nunca nos falta, pois que o Senhor sabe exatamente do que cada um de nós que aqui estamos necessitamos, o que realmente merecemos. Por esta razão, colocamo-nos em vossas mãos, Pai, entregando-nos ao longo destes minutos para bebermos nesta fonte bendita de luz, esta fonte que sacia a sede de nossa alma, que nos traz o alimento essencial à nossa existência. Certos, então, da vossa presença, Senhor Deus, através de seus mensageiros de luz, pedimos permissão para iniciarmos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. E hoje nós teremos a nossa amiga Jane, que vai explanar o Evangelho falando a respeito da fé e a pergunta: a fé é inata ou adquirida? Bom trabalho, Jane. Obrigada, Rejane. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo através desta plataforma do Facebook. Sejam todos bem-vindos. E que os momentos que nós vamos passar aqui reunidos presencialmente ou de forma virtual possa ser proveitoso para todos nós, né? Nos ajudando a esclarecer as nossas dúvidas e nos fortalecendo também na nossa evolução, no nosso desejo de crescer, de agir no bem. Como a Rejane já nos adiantou aqui, o tema que nós vamos tratar hoje é o capítulo com o título de A Fé Transporta Montanhas. A gente vai trabalhar sobre o poder da fé e temos aqui o item 6 e o 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Como de praxe, eu vou ler um pedaço desse capítulo e depois a gente já introduz o nosso diálogo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro.
e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E, o que ainda é mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, por certo, que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque, em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor, porque, pois, recusam-se em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. E esse capítulo continua, capítulo 19, se alguém tiver interesse, depois em consultar, em ler em suas casas, A Fé Transporta Montanhas, itens 6 e 7. Mas acredito que essa pequena introdução aqui já pode dar, né, um pontapé inicial para a nossa conversa, que é esta: a fé é inata ou adquirida? Nós temos fé ou não temos fé? Ou a gente tem fé quando está tudo bem, quando a nossa vida está tudo tranquilo, tudo em paz, tudo em harmonia, a gente tem fé. Mas, quando surgem as dificuldades, quando a dor chega no nosso caminho, a nossa fé vai para o espaço. E aí a gente não acredita em mais nada. Aí a gente se acha vítima, se acha injustiçado, e aí começa, não tenho fé, não acredito em nada. Por que eu estou passando por essa situação? Então é esta a pergunta que eu gostaria de conversar com vocês na noite de hoje. A fé é inata. Nós nascemos com a fé, a gente já nasce com a fé, ou a fé é adquirida, ou nós adquirimos a fé. E de que forma, se acreditam que nós adquirimos, de que forma nós adquirimos essa fé? A palavra está com vocês, porque não é uma palestra e não é para eu ficar falando aqui. Alguém gostaria de contribuir? Marcelo, tá louco para falar aqui. Vamos lá, Marcelo. Bem, a fé, como todas as virtudes, são inatas ao homem. Deus, quando criou o nosso espírito, quando cria o homem, ele coloca lá na consciência toda a lei divina e todas as virtudes, e dentre elas a fé. Mas, assim como todas as outras virtudes, elas precisam ser trabalhadas. Precisa do exercício. Ninguém nasce ou é criado com a fé completa. A fé precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada. Ao longo das nossas existências, da nossa vida, a gente precisa fazer, então, esse trabalho, essa tarefa de fomentar a fé. Então, segundo o Marcelo, nós já nascemos com a sementinha, é isso? É isso. A sementinha já nasce conosco. Muito bem. Poderíamos ir mais longe. Fomos criados com essa semente. Uhum. Porque nascer vai nos trazer só para essa encarnação. Para essa encarnação. Uhum. Então, Paulo diz que nós fomos criados. Então, ao longo de todas as nossas encarnações, de todas as nossas existências, esta sementinha da fé. E pode ser que em alguma encarnação lá atrás ela já tenha brotado. Sim. E esteja
adormecida. É possível isso? Mas essa é uma aquisição que o Espírito já teve e traz com ele. Isso vai se exteriorizar na vida dele. Temos comentários no Facebook? Por enquanto, não. Vão estar aparecendo para mim aqui. Então, Já eu tem tá sim. defasado. Então, aqui nós temos aqui a Beth, estou conseguindo ver. Ela diz... ai, fugiu. Pode. Acredito que trazemos a fé na nossa consciência, assim como as leis de Deus. Trazemos a fé, segundo a Beth, a nossa consciência, assim como as leis de Deus. Muito bem. E Aline? Tá, pode ir. A fé é adquirida, apesar do sentimento estar inato dentro de nós. Penso que deva ser um exercício diário, um esforço individual. Conforme desenvolvemos nossa inteligência e moralidade, escolhemos melhor. Muito bem. Então, segundo a Aline, a fé é desenvolvida, né? A gente pode fazer uma analogia, né? Como todos nós, crianças, todos nós temos a potencialidade e as condições necessárias para aprender a ler e escrever, não é mesmo? Se nós não formos para a escola e não formos treinados, digamos assim, se não formos para a escola e não tiver alguém para nos ensinar, para nos mostrar e a gente querer, a gente não vai aprender. Então, seria mais ou menos isso com a fé, a gente precisa exercitar. Precisa dar razão. Razão. Ó, o Paulo diz que a fé precisa da razão. Mas vamos ver, né? Vamos pegar um pouquinho esse gancho da razão, né? Respeitamos todas as crenças, é óbvio, e cada um acredita no que lhe faz bem, tá? Mas se eu digo que para me salvar, né, a minha fé diz que para me salvar eu preciso me encher de bombas, né? E me explodir junto com muitas outras pessoas. Esta é a minha fé, porque eu acredito que eu vou me explodir e vou brotar em outro lugar e vou ser recompensado por esse meu ato. Isto é fé. Que tipo de fé é essa? É cega. A fé cega. Por que ela é cega? Porque não passa pela razão. Não passa pela razão. Ela não questiona, não é verdade? Ela aceita o que um líder, né? Um líder diz, faz assim, né? Tem um líder, né? E esse líder é humano. E se nós somos humanos, somos falhos, porque se não fôssemos falhos, não estaríamos aqui nesse planeta, não é mesmo? Então tem um líder que diz, então já não está questionando nada, está indo sem pensar, é a fé cega. Rodrigo, gostaria de falar? Eu lanço uma questão, assim, o seguinte, naquele no livro do o nome do livro, a Boa Nova do Humberto de Campos, conta a situação da desencarne da Joana de Cusa e do filho dela, os dois no poste, né? E aí renegam o Cristo ou a morte. Daí o filho, mãe, vamos parar com esse Deus, tá bom, né? E ela, não, cala sua boca, tá falando bobagem. Então seria usando a razão, um absurdo, bom senso também. Então a fé elevadíssima, elevada, seria sublimou, né? Em razão. Sim. Não sei. Mas porque ela conhecia a vida após a morte. Veja assim, temos uma receita de bolo. Nunca fizemos esse bolo, mas temos a receita. Sim. Vamos fazer ela. Vamos colocar ela em prática. Já temos ingredientes, temos tudo. Teremos a possibilidade de dar certo, mas poderemos também errar. Porque tem questão de temperatura, de tempo, enfim, uma série de questões que muitas vezes a receita escapa. O que me leva ao aperfeiçoamento? O exercício? O exercício. Acredito que todos ouviram, mas o Paulo nos fez uma analogia aqui em relação à fé, nós termos uma... Desculpa, pessoal, mas não sei se ficou claro aqui para quem ouviu. Uma receita de bolo. A gente tem uma receita de bolo, a gente faz, né, acreditando que vai dar certo. Pode ser que não dê, né? E aí tem lá um fermento que está vencido, ou tem uma farinha que a marca não é boa, ou a temperatura e o bolo não sai do jeito que a gente queria. Aí na outra vez a gente já vai ver, não, a temperatura tem que deixar mais baixa, essa marca de fermento aqui não é legal. Aí a gente faz, já fica melhorzinho, mas ainda não tá do jeito que a gente quer. Aí na outra vez a gente já consegue o bolo perfeito, treinando,
né? Então acontece isso com a nossa fé também, exercitando, né? Analisando, questionando, perguntando, interrogando, né? Não aceitando nenhuma verdade que alguém diz, ó, não pode isso, não faça aquilo, né? Aceitando sem questionar. Então a gente tem que perguntar muito. A doutrina espírita, ela tem um aspecto filosófico, a gente não pode esquecer, né? Um aspecto filosófico, científico e religioso. E o filosófico é justamente isso, perguntar por quê? Então, e aí? E não deu? Vamos perguntar, né? Vamos perguntar para nós, vamos ler. Se a gente não encontrou as respostas, vamos conversar com alguém que a gente acredita que pode nos ajudar, né? Questionar até sermos convencidos pela razão, né? Pela razão. A gente foi convencido pela razão, não porque alguém nos disse que tinha que ser assim. A gente analisou, avaliou, colocou na balança e foi convencido por nós mesmos, né? Pela nossa razão. Marcelo. Bom, temos aqui o comentário do Tusnildo, que diz que a fé é sentir e não acreditar. C maiúsculo. A Beth diz que a ciência já admite que o cérebro humano nasce com a predisposição a ter fé. A Albalice diz que a fé faz a gente viver melhor. A fé faz a gente viver melhor, né? A gente poderia conversar um pouquinho. Por que a fé faz a gente viver melhor? Boa pergunta. Por que as pessoas que têm fé, né? Os médicos, né? Dizem isso lá no hospital, tem 2 pacientes com a mesma doença, com o mesmo problema, e aí os médicos vão fazer um tratamento e vão fazer uma cirurgia. Tem um que tem fé e tem outro que não tem fé. Isso são resultado de pesquisas científicas, né? Não sei dizer para vocês aqui agora qual pesquisa, mas se a gente jogar lá e procurar, pesquisar na internet, a gente vai achar. Aquele que tem fé vai responder melhor ao tratamento do que aquele que não tem fé. Inclusive, as faculdades de medicina já têm cadeira de espiritualidade, né? Nas suas faculdades. E a gente está falando de fé, não de religião, né? Fé, espiritualidade, né? Então, os médicos dizem isso. O Dr. Lucchesi, né, aqui de Porto Alegre, aqui da Santa Casa, tem até livros tratando disso, e ele diz que os pacientes que têm fé é muito melhor de tratar. Jane, mas ela diz que a fé faz a gente viver melhor. Tu está dando um exemplo de quando a pessoa está ali numa situação mais crítica, né? No dia a dia. Exatamente, no dia a dia. No dia a dia. E por que a gente vive melhor no dia a dia quando tem fé? Porque sofre menos. Sofre menos. E tem esperança. Isso aí. Rosane, tem esperança. Fé aliada à esperança. Fé aliada à esperança, né? Porque a fé, ela desperta a esperança de tu atingir o objetivo que tu quer. O doente, a cura. Né? E sem o sentido da esperança, a fé enfraquece. Porque ela tem que ter. A fé, tu quer ir. A fé é aquilo que tu deseja, né? E não é material. Porque tu quer te formar, ou tu quer alguma coisa assim. A esperança é aquela que vai te impulsar para lá. Então a fé e a esperança são um caminho para te realizar alguma coisa que ainda não está concreto. Por isso que a vida melhora quando a gente tem esperança. No momento que a gente perde a esperança, diminui a fé. E a gente deixa de fazer os movimentos que são necessários para alcançar esses objetivos se tu não tem esperança. Não tem esperança. Tu tá desesperançado, aí tu não faz nada. Então Aí não pensa nada. a fé enfraquece. Porque a esperança é a ponte, né? É isso que tem esperança, e é isso que o Marcelo diz, e faz o movimento, né? Tu tem fé. Bom, eu tô desempregado, né? Eu tô desempregado e eu não arrumo trabalho. Mas eu tenho fé que eu vou arrumar um trabalho e eu tenho esperança que eu vou arrumar um trabalho. Mas, enquanto eu não arrumo, eu passo meu dia inteiro dormindo, né? Passo o dia inteiro dormindo e vendo televisão. O que eu estou dizendo para o universo e para a espiritualidade? Me deixa ficar aqui dormindo. Eu quero ficar dormindo. Mas no momento que eu estou desempregada e estou procurando um trabalho, e eu acordo todo dia no horário como se eu fosse trabalhar, e aí eu vou lá, eu arrumo a minha casa, eu lavo louça, eu limpo o pátio, eu faço isso, eu ajudo aquilo, eu vou fazer uma atividade física, tô me movimentando. O que eu tô dizendo pro universo? Ó, tô disposto a trabalhar, tô querendo trabalhar, tô me movimentando, tô fazendo alguma coisa útil. Não é verdade?
Faz a Qual- tua parte que te ajudarei. Quem será que vai ter mais facilidade em arrumar um trabalho? Aquele que ficou o dia inteiro dormindo ou o outro que está se movimentando? Ele está fazendo isso assim, gente, é física, né? É física, é um movimento da física. Volto a dizer, não é nem religião, é física, é uma lei. Ação e reação. Toda ação desencadeia uma reação. Se eu estou dormindo, qual ação que eu estou fazendo? Dormindo. Vai desencadear uma ação de repouso. Repouso, vou ficar repousando. Se eu estou trabalhando e se eu estou em movimento, estou sendo útil, vai desencadear o quê? Trabalho, movimento. Não é verdade? É verdade. Então, tenho fé, tenho esperança e faço a minha parte. Né? Porque ao contrário disso seria milagre. Não é verdade? Eu estaria à espera de um milagre. Existem milagres? Não. Não existe milagre. Né? Tenho que fazer a minha parte. Tá. Tem mais comentários? Já Temos. estou fazendo palestra aqui. Temos. A Olga nos diz que tem certeza da fé dela quando se vê numa situação difícil. É um teste, né? Quando aparece uma situação difícil, é um teste para nossa fé. Porque é aquilo que eu falei no começo, é muito fácil a gente ter fé quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo tranquilo. Mas quando aparece a situação difícil, não é verdade? É o teste. Tem mais, Marcelo? Tem. A Aline diz por que, acho que ela está respondendo aquela pergunta anterior, por que a pessoa fica mais calma, confiante e serena? Mais calma, confiante, serena. Por isso que a vida dela fica melhor. Acho que era essa a pergunta, né? Por que a vida melhora quando a gente tem fé? Deixa eu ver aqui, tem um comentário grande aqui da Regiane. Tem a E Glacia. assim também, antes. Tem, a Glacia. A fé te ajuda a atravessar os problemas com mais conforto. Conforto. E a Regiane diz que quem tem uma fé robusta não se revolta com as adversidades, com os sofrimentos. A pessoa compreende o momento como sendo passageiro e necessário ao seu progresso. Entra em uma vibração positiva e assim tudo fica mais leve. Alguém mais gostaria de comentar? Aqui, por enquanto, é isso. Luiz? Na verdade, a fé é que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. A fé pode enfrentar a razão, é isso? Isso Em todas as épocas da humanidade. O que significa Pode enfrentar a razão? dizer mais? Por exemplo? O que significa enfrentar a razão? enfrentar as realidades de cada época. Né? Então, assim, ela tem um aspecto científico, como tu falaste aí, né? Falaste que o estado de ficar parado Repouso. produz uma energia. Essa energia atrai outras energias. Então, quando tu produz uma lei do trabalho, tu está em atividade, tu atrai trabalho. Essa é uma época uma realidade dessa época. Isso é fé. Então está dizendo, Luiz, que a fé só é válida quando confrontada com a razão, não há nenhum Então, choque. ela pode enfrentar a razão em todas as épocas. Então, quando confrontada com a razão, não há choque nenhum. Não. E quando não confronta com a razão? Aquele exemplo que eu falei lá da bomba. Aí a fé é cega. Aí é fé cega. Temos mais exemplos de fé cega? Bastante. É, mas uma fé raciocinada é essa que nós estamos Vamos ver a fazendo fé aqui. raciocinada, então. Tá. Tu colocou um aparelho com bateria suficiente, com energia suficiente para fazer a tua abordagem sobre a fé. Sim. Tá? E te conectou no Facebook. Quem te garantia isso? Que isso ia dar certo? Antes de tu começar. Quem O me, que te deu certeza que isso iria funcionar? me deu certeza a minha conexão aqui que é boa. Se a minha conexão não estiver boa, tem a conexão da casa. A ciência. A prática. A prática, porque a gente sempre faz Por quê? isso também, né? Tu Porque não é a sempre primeira vez. Sempre fez e deu certo. Sempre deu certo. É Às só- vezes eu deixei o celular cair, às vezes eu quebrei o negócio aqui, mas deu certo. Então, isso é fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. Tá na razão, eu já fiz, eu já experimentei, dá certo. É Isso. como botar o relógio a despertar de manhã. A gente dorme tranquilo. Mas se tu não confia no despertador, tu não dorme tranquilo. É verdade. Não, e tem mais ainda, né? A gente confia que a gente vai acordar, que a gente não vai desencarnar durante o sono, né? Porque se eu for dormir achando que eu vou desencarnar, eu nem vou colocar, né? Então, se eu coloco o despertador, é porque eu confio que eu não vou desencarnar durante o sono, não é verdade? Eu coloco o celular, não é verdade? Isso é fé, não é verdade? Vai nem dormir. Isso é fé, né? Tô brincando aqui, mas assim, gente, o bom humor é importante também, né?
Também a gente tem que ser, também acho que tem a ver com a fé, ser bem-humorado, Essa leveza. alegre, né? muito Porque facilita a vida da gente, né? A gente vive tempos difíceis, né? Então, com bom humor, a gente enfrenta melhor. Lembrei outra situação que é antiga, que o pessoal sempre conta nas palestras, mas é muito verdadeira, né? Que é aquela questão da enchente, né? Que acontece a enchente vai tomando conta da cidade e o pessoal da Defesa Civil vai tirando os moradores todos e tem um senhor lá que fica na sua casinha e diz que não vai sair. Ele diz, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar, Deus vai me tirar daqui. E aí a água começa a subir, subir, subir e toma conta, e ele sobe no telhado. E aí vem um bote, vem, vamos embora, sobe aqui no bote, vamos embora. Assim, não, vou ficar aqui no telhado que Deus vai me salvar. E aí ele fica lá, e a água tomou conta, e chega um helicóptero, joga a corda, vem, vamos embora. Disse, não, vou ficar aqui, a água vai, bate lá, e o homem desencarna. E aí ele acorda lá do outro lado e diz, mas vem cá, Deus, eu tinha fé, eu achei que tu ia me salvar. E aí, mas eu mandei até helicóptero. Não é verdade? Mandei até e aí? Então, quer dizer... Significa que fé não é acomodação. Fé não é acomodação, é movimento. Né? É movimento, é que nem aquele outro lá que vive rezando para acertar na loteria, né? Também, meu Deus, me ajuda, vai todo dia na igreja, ó, todo santo dia na igreja pedir para ele acertar na loteria. E um dia ele ouve uma voz, pelo menos joga, então. Né? Porque a criatura nem jogar, nem fazer o mínimo, ela não faz. E quer que as coisas aconteçam. Então, fé é movimento. Eu acho que se tem uma palavra que a gente poderia associar à fé, é movimento, ação, né? Movimento, não é verdade? Sem ação não vai... Ação, não vai acontecer nada. movimento, né? Maria Lúcia. Não, eu também estou aqui pensando, né, em vista de tudo que está sendo dito, estou fazendo várias conjecturas, assim, né? Aí eu fiquei pensando também sobre a fé e o entendimento. Fé e entendimento. Eu acho que fé é entendimento também, sabe? Além disso, porque eu não vou fazer o movimento se eu não entender que aquele movimento é importante, né? Eu acho que faz parte, assim, porque às vezes nós podemos até, em todos os outros aspectos que aqui foram colocados, eu penso que tudo tá conectado mesmo, né? Mas o entendimento, às vezes a gente trabalha, auxilia para que aquele nosso irmão, né, consiga ter um entendimento para que ele faça ação, para que ele tenha reação. Às vezes aquele espírito ainda não tem um entendimento. Não é o tempo dele ainda. Não é o tempo dele. Então eu faço a ligação em tudo isso assim, ó, na busca que nós precisamos nos conhecer e entender para fortalecer essa fé. Porque se eu venho aqui, se eu escuto tudo isso, se eu vejo o que aqui está sendo dito, mas eu saio daqui apenas dizendo, mas a Jane tem fé, hein? O Luiz também, né? O seu Paulo também. O que eu faço com isso? Se eu não entendo esse posicionamento importante que tem que virar chave, né? Eu acho que é isso para mim. E esse entendimento, ele vem que nem o Paulo disse ali, pela experiência, né? Tu já experimentou. Esse irmão, provavelmente, ele não experimentou ainda, ele não tem... Porque todos nós, assim como o Marcelo disse, a gente tem a sementinha ao longo das nossas encarnações, né? Então, a gente vai regando ela através da... Aqui no Evangelho tem uma passagem que diz que tem pessoas que é muito fácil, ela brota assim do nada, né? Mas não foi adquirida aqui nessa existência, ela já teve essas experiências em vidas anteriores. Esse irmão que tem essa dificuldade, provavelmente ele ainda não teve essas experiências, né? Ainda, mas vai chegar a hora dele. Talvez não seja nessa encarnação. Talvez não seja nessa, né? Cada um tem o seu tempo. Por mais que a gente diga, por mais que a gente mostre, não adianta. Não brotou ainda. Vai ter o seu tempo. Não é verdade? Estamos nos aproximando do nosso finalzinho, então. Só vou encerrar ler mais um parágrafo aqui para a gente encerrar, que fala exatamente isso que a Maria Lúcia disse. Ó. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior.
Em outros, ao contrário, elas não penetram, senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. Acho que é a resposta do que a Maria Lúcia tinha colocado para nós, né? Meus irmãos, está na nossa horinha. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, que colaboraram. Muito obrigada a todos os amigos que colaboraram aqui através do Facebook. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite. E eu vou passar agora para a Rejane, que vai nos conduzir para o final do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Então, vamos agora para aquele momento das nossas orações, da nossa prece, da nossa irradiação, a todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, vivendo momentos de dor, de desânimo, de angústia, de desencanto pela vida. Que possamos doarmos-nos nestes instantes, independentemente de nossas dores, de nossas dificuldades, de nossos problemas. Sejamos úteis a Deus, aos nossos semelhantes, doando o nosso amor, o nosso sentimento de fraternidade, rogando ao nosso Pai a assistência e a luz a todos aqueles nossos irmãos que estiverem neste momento vivenciando a dolorosa experiência da depressão, onde o seu ser interior sente um verdadeiro desgosto pela vida. Aos nossos irmãos que não desejam acordar no amanhecer e que, quando acordam, sentem o peso da vida sob seus ombros e aquele novo dia lhes chega como um castigo. É por estes que oramos, rogando ao Pai para que possa levar bom ânimo a estes irmãos, para que reacenda uma chama em suas almas, despertando em cada um deles o desejo do recomeço, do refazimento. Senhor nosso Deus, envolvei a estas almas sofridas, levando até eles o consolo em forma de uma mensagem, de um telefonema, de uma presença, de um sorriso amigo, de uma visita. Senhor, desperta nestes irmãos, de alguma forma, a necessidade de lutar pela própria existência, pois que cada um, por esta existência, rogou, solicitou e implorou por muitas vezes. Que saibamos todos nós valorizarmos a vida que nos deste, Senhor, através do fortalecimento íntimo e da fé, a qual tanto falamos nesta noite. Pois que sempre haverá uma porta a abrir-se diante de nós, quando permitirmos a sua presença, Pai, em nossas vidas. Rogamos também por aqueles que já partiram desta vida, através dessa porta ilusória do suicídio, onde não lhes surgiu, Senhor, este encantamento tão necessário pela luta, pela batalha, esse encantamento através da coragem, da determinação
essa coragem que lhes faltou e que eles desistiram, mas são irmãos nossos, Pai, que estão a sofrer por sua escolha. Por eles rogamos. Mas também não podemos deixar de rogar por tantos outros que deixaram de auxiliar e que muitas vezes impulsionaram os nossos irmãos a este ato cruel, a este ato doloroso, a este ato desesperançoso. Pedimos por vítimas e por algozes, por suicidas em potencial, por suicidas que concretizaram o ato. Senhor Deus, envolve, Pai, a todas essas regiões que neste momento acolhem estas almas sofridas. Que vossa bendita luz lá esteja, alcançando e aliviando esses tormentos. Tenhamos cada dia mais a certeza do teu amor para conosco e da esperança que precisa e que deve se renovar através dessa fé inata, através dessa certeza da imortalidade da alma que há em todos nós, independente de religião, de credo. Senhor, socorrei a estas almas sofridas, é o que lhes pedimos. E assim, certos da assistência para com nossos irmãos, vamos encaminhando agora o momento do passe, onde os nossos irmãos presentes e também aqueles que estejam em casa possam dispor de suas águas para que sejam magnetizadas. E com este mesmo movimento de fé e de confiança, possamos acreditar, pois que neste instante Deus estará, através de seus ceareiros divinos, derramando sobre nossas cabeças uma chuva de bênçãos, uma chuva de luz, de energias salutares e benditas, que trarão o fortalecimento ao nosso sistema imunológico, que nossos órgãos vitais sejam envolvidos por esta luminosidade bendita e que cada um deles receba neste instante esta energia salutar, mas que nossa alma também seja abençoada por este magnetismo abençoado, maravilhoso que Deus emana. Que nossa mente se fortaleça, que nosso corpo espiritual, da mesma forma, seja envolvido por toda essa luminosidade. E que cada um de nós, enquanto um ser integral, estejamos neste instante abençoados por esta luz, fortalecidos por este amor, inebriados por vossa misericórdia, Pai. Dai-nos, Senhor, a tua bondade sublime, fortalecendo-nos, intuindo-nos através desses mensageiros benditos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade aqui recebida. Muito obrigada, Pai, por este momento bendito de transfusão de energias que nos revigoraram e permanecerão conosco. E assim, com muita gratidão nos nossos corações pela noite de hoje, por este encontro abençoado, rogando ao Pai, possamos nos mantermos todos nesta harmonia de pensamento e de sentimento ao longo dos nossos dias. Pedimos permissão para encerrarmos
o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, pela companhia de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã às 9 horas, no nosso momento diário de oração, onde nos encontraremos na página do Facebook da nossa Sociedade Espírita. Um abraço no coração de todos.